Nessa noite quero compartilhar com a igreja uma passagem muito conhecida, que está no livro de Lucas, já já a gente vai abrir, mas receber visita pode ser algo bom, mas também pode ser algo ruim, não pode? Quem aqui gosta de receber visita? Levanta a mão. Fica à vontade, a maioria dos irmãos, mais ou menos, tal. Aí você pergunta, pastor, depende de quem seja. Exatamente, eu escutei, exatamente. Nós temos uma igreja que é visitadora. Hoje o pastor Samuel, junto com os irmãos do evangelismo, tiveram experiências marcantes, convenção, decisão nas visitas, e também auxiliar alguém que estava em risco. Ele colocou nos grupos. Então, nós sabemos da importância de uma visita, não é não? Pois bem, eu quero falar da visita que Jesus fez a uma cidade chamada Naim. Não só uma cidade, a uma família. Então, convido você a abrir a Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Vamos ler sobre essa visita de Jesus. E o que ocorreu? O Evangelho de Lucas, capítulo 7, o verso 11 ao verso 17. O tema desta mensagem é: Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo. Me acompanhe. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto, irmãos, sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. A igreja pode ler o verso seguinte, o que diz? Deus. Vamos repetir essa parte? Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque os nossos olhos estão focados e abertos na Tua palavra, Deus. Senhor, ilumina os nossos corações, Pai. Me coloco como servo, Pai. Conduz, Pai. Que o Teu nome, Senhor, continue manifestando a Tua glória entre nós, Pai. Inspirando, falando, Senhor, aos nossos corações, Pai. O Senhor que conhece, Pai. Então, Senhor, essa é uma palavra viva, a Tua palavra, Pai. Então, Deus, nessa noite, Deus, essa palavra é Tua. O Senhor esteja dirigindo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cidade de Naim. Era um vilarejo pequenininho. Não era uma cidade grande, não. Era um vilarejo bem pequeno. E essa cidade fazia parte daquela área ali da Galiléia. Atualmente, Naim é identificada a um povo islâmico chamado Neim. Essa cidade ainda hoje, ela existe. E nesta cidade, ela aparece aqui na Bíblia como um relato da ressurreição do filho de uma viúva. E Lucas é o único evangelho que descreve essa história. Então, nessa noite eu quero objetivamente ver com você 3 verdades que podemos extrair deste texto. 3 verdades. E eu quero refletir com os irmãos à luz
das Escrituras. A primeira verdade que eu quero pensar junto com você é: as perdas na vida são inevitáveis, mas não significa o fim. As perdas na vida são inevitáveis, mas não significa o fim. Falar de perdas, pastor. Quem aqui nunca sofreu uma perda? Quem aqui não chorou por uma perda? Quando eu falo em perda, eu sei que é abrangente. Nós aqui, em algum momento, perdemos algo. E esse texto, ele nos ensina essa verdade. As perdas na vida são inevitáveis, mas não significa o fim. Não significa. E Deus colocava essa verdade no meu coração para compartilhar com você. Que sabe, nessa noite, irmãos, entre nós está vivendo uma grande perda. Está perdendo algo, está vendo, indo embora. Não significa o fim. Não significa o fim. Esta narrativa nos mostra uma mulher que sabe o significado da palavra perda. Ela não tem nome. O nome dela é viúva. Colocaram isso. Realmente era viúva. Não aparece o nome do filho, nem o nome da mulher. Mas essa viúva sabe o significado da palavra perda. Em todos os sentidos. Por quê, pastor? Nós lemos no texto. Ela perdeu o esposo, ficou viúva. Imagina, uma viúva naquele tempo era uma situação muito difícil. Mas além de perder o esposo, ela perde o filho. Irmãos, perda. Quando a gente perde alguém querido, são perdas irreparáveis. E aqui eu acredito que todos nós temos uma experiência profunda. Ninguém quer perder alguém da família. Ninguém. E nós não estamos preparados para as perdas. Por mais que você saiba que a pessoa está doente, completando seus 110, 120 anos, mas você não quer que aquela pessoa vá embora. Nós não fomos criados para perder. Então, irmãos, aquela mulher sabe o que significa a palavra perda. E a descrição da mulher como viúva significa que ela estava agora sozinha socialmente e sem proteção da cultura judaica. Não tinha ninguém por ela. Ninguém, grave isso, não tinha ninguém por ela. As perdas tiraram socialmente, deixaram ela isolada, financeiramente também. São as perdas na vida. E no início do capítulo 7, irmãos, neste capítulo de Lucas, fala também de uma perda, a perda da saúde. E a perda da saúde é algo muito difícil, nos abala emocionalmente. A gente fica abalado quando a gente perde a nossa saúde. E conta a história de um servo de um centurião que estava perdendo a saúde. O texto diz que ele estava quase indo à morte. E aquele centurião ouviu falar de Jesus e mandou os seus servos ir até Jesus. E Jesus resolveu ir lá curá-lo. E ele disse: olha, eu não sou digno de receber você na minha casa, mas basta uma palavra tua. E Jesus disse: pode ir, o servo vai estar curado. Perda na saúde, nesse texto também nos fala a seguir sobre a perda da liberdade. Jesus dando testemunho de João Batista. E João Batista perdeu a sua liberdade por denunciar o pecado. Sua voz estavam querendo silenciar. Mas também nós vemos neste texto mais adiante, Jesus sendo convidado por um fariseu. E aquele fariseu, ele perdeu o senso de hospitalidade, perdeu o amor. Isso acontece naqueles... E Jesus ensina, fazendo um contraste com uma mulher pecadora, que lavou os pés de Jesus. E Jesus disse: essa aqui muito me amou e muito será perdoada, mas você não. São as perdas no capítulo 7. E essa mulher perdeu o esposo e perdeu o filho. Perdeu o esposo e perdeu o filho. Talvez alguém entre nós
esteja dentro dessa condição. Já perdeu um filho, perdeu um esposo. E sabe a dor da perda. Mas, irmãos, esse texto nos diz também que as perdas causam sofrimento. As perdas causam sofrimento. E a causa final do sofrimento, sabe o que é? O pecado. A causa final do sofrimento é o pecado. O pecado que trouxe o quê? Violência, doença e morte ao mundo. Todo sofrimento, no entanto, está sob o propósito soberano de Deus, que é capaz de usá-lo para a sua glória. A causa final do sofrimento é o pecado. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao 19. É um texto que fala do sofrimento ao homem, a nós, à humanidade, devido ao pecado. E diz assim o texto, Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, veja o sofrimento do mundo aparecendo devido ao pecado. O que ele disse à mulher? Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará a luz ao filho. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, Deus dizendo a Adão, por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Veja a causa de todo sofrimento, a perda, o pecado. O pecado, e ele diz, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias na sua vida. Ela produzirá também espinhos à terra e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tomado, porque você é pó e ao pó voltará. O texto nos mostra a essência do sofrimento. E nós carregamos isso. Eu e você nesta terra passamos por perdas e sofrimento devido ao pecado dos nossos pais. Em Jó capítulo 5, o verso 6 e 7 diz assim: porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento. O ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Não temos como fugir das perdas, são inevitáveis, mas não significa o fim. Essa esperança para nós, povo de Deus. E o que falar do sofrimento causado pela maldade humana? É assassinato, é calúnia, é ódio, é inveja. Os irmãos de José vendeu ele, quiseram matar. E hoje isso acontece? Acontece. Famílias sendo destruídas. É o sofrimento dentro da família devido à maldade no coração do homem distante de Deus. É guerra, é injustiça, é crueldade, é roubo, é adultério. Tudo isso traz sofrimento ao ser humano. E os sofrimentos pelos infortúnios da vida, que pode chegar a você e a mim. Doenças, acidente, pode acontecer? Pode acontecer. Fome neste mundo, infelizmente. Tudo isso por causa do que, pastor? Do pecado. Causa sofrimento. E o sofrimento causado pela ansiedade. Leia comigo, igreja, por favor, Provérbios capítulo 12, o verso 25. A igreja pode ler comigo? Vai estar aqui. Vamos ler todos em uma só voz? A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Isso, a ansiedade no coração traz sofrimento. E muitos irmãos sabem como é ter aqui uma crise de ansiedade. Muitos sabem. E eu me lembro que eu tive
a primeira, não sabia nem o que era ansiedade. Mas eu me lembro do dia, da hora, me lembro um ano, em 2015, estava chegando no seminário, estava indo normalmente, chegando no seminário e perto ali na rua Padre Inglês, estava entrando no seminário, e meus pés começaram a formigar, e eu disse, o que é isso? E os braços também, e o coração parecia uma escola de samba. Disse, eu nunca tive isso na minha vida, o que é que está acontecendo com o meu corpo? E ali eu me lembro que eu saí do carro, nem consegui estacionar, chamei um colega, o meu colega me levou ao hospital. A gente não sabia. Aí ele deu aquele remedinho para descansar. Pois é. E as preocupações na vida chegam ao nosso coração. E a ansiedade, ela nos abate. Eu louvo a Deus porque conhecendo mais o Senhor, ele tenho confiado em Deus. E essa ansiedade, ela não toma mais parte do meu corpo. Porque o meu futuro, as minhas preocupações, estão diante do Senhor. E a gente aprende a descansar. O sofrimento causado pelo luto. O luto causa sofrimento. E Gênesis capítulo 23, o verso 1 e 2, diz que Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio a lamentar Sara e chorar por ela. Natural, diante das perdas. Jó também fala sobre isso, perdendo os seus filhos. Jó se derramou, rasgou as suas vestes, chorou. É o sofrimento da vida. E aquela mulher estava passando por isso. A perda, irmãos, infelizmente, é parte deste mundo caído. Para mim e para você. Mas tem um tesouro que nós não podemos perder. Está lá em Mateus capítulo 6, o verso 20 e 21, que diz assim: mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí também está o teu coração. Este tesouro não pode ser perdido. Está no céu e nós estamos acumulando isso, quando servimos ao Senhor com fidelidade, com amor. E Deus busca a alma perdida. Lucas 19, 20 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava o quê? Perdido. Em meio às nossas perdas, há conforto. E Deus traz conforto em meio às nossas perdas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. A igreja pode ler comigo? O conforto que Deus traz em nossas perdas. Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola, o quê? Você precisa ler isso. Vamos ler o verso 4 todos juntos. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Pois é, nós recebemos consolo de Deus. Muitos aqui, irmãos, têm recebido consolo do Senhor diante das perdas. As perdas são inevitáveis, mas não significa o fim. Não significa. Às vezes a gente acha na nossa vida que perdemos algo e é o fim da linha, é o fim da esperança, não tem mais saída. Nossos olhos, a visão é falha, mas dentro do quebra-cabeça de Deus, diz a palavra que todas as coisas, se você crê, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não temas, que Deus nessa noite esteja consolando o teu coração, confortando a tua alma, porque o Deus que visitou aquela cidade de Naim, aquela mulher, nessa noite, por meio desta palavra, está visitando a tua alma, está te confortando, está te encorajando. Não temas as perdas, não temas. Temos um Deus que consola. Essa é a primeira verdade no texto. A segunda verdade no texto que eu encontro é: a compaixão de Jesus é o amor em ação, trazendo uma nova vida. Diante daquelas perdas, veja o que acontece agora no texto, voltando para o texto. Lucas capítulo 7, o verso 13, diz assim o texto: ao vê-la,
o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Que autoridade, igreja! O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe ao vê-la. Esse detalhe de Lucas faz toda a diferença. Nada foge aos olhos do nosso Deus. Nada, 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 nada. Jesus vê o teu sofrimento. Jesus conhece a dor da tua alma. Jesus conhece o teu choro, as tuas madrugadas em claro, sofrendo, dizendo: será que estou sozinho? Não. Tem um Deus que te acompanha de manhã, tarde e noite. Um Deus que está contigo. Agora você precisa crer. Crer nisso. Jesus vê o nosso sofrimento. Jesus estava olhando para ela, estava olhando para aquela mulher. Jesus viu o seu coração. Quem sabe o que Jesus viu naquele cortejo? Muita gente da cidade, uma cidade pequena, todo mundo conhecia aquele menino. Talvez seja um menino muito querido. Aquela viúva também. Então Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olhou para aquele coração. Sabe o que ele viu ali? Um medo, a incerteza do futuro. E agora, o que será de mim? O que será de mim? Mas o segredo é que Jesus estava olhando para ela. Irmãos, você tem essa convicção que Jesus está olhando para você? Tem essa convicção que Jesus está olhando para você? Então, quando a gente para ver isso aqui, nada passa despercebido ao olhar de Jesus. Jesus é aquele que nos vê. Só Ele tem um olhar cheio de compaixão, irmão. Nenhum de nós tem esse olhar como o de Jesus, não. Nenhum. Você está aqui nessa noite, é compaixão de Deus na tua vida. Você está de pé, é compaixão de Deus. Tem um coração mais grato. Para de lamentar as perdas e glorifica a Deus, confiando que o teu futuro está nas mãos dEle. Está nas mãos dEle. Está nas mãos dEle. Ele se importa com você. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Ninguém ali teria tamanha compaixão como de Jesus, ninguém. E como podemos ver nestes versículos, quem é Jesus aqui? Jesus, aqui nós vemos a misericórdia, o Senhor da vida, a providência, o Deus Todo-Poderoso, aquele que domina a morte, aquele que visita o seu povo. Esse é Jesus que nós estamos vendo no texto. Ele sentiu a dor daquela mãe. Ele sentiu a dor daquela viúva. Ele participou daquela tristeza. E ele olhou para ela, se compadeceu dela e disse: não chore. Que sensibilidade tem o nosso Jesus. Como o nosso Deus é sensível. Ele entende a dor humana. Ele entende a tua dor. Ele sente a tua dor. Pastor, o que é compaixão? Compaixão é o amor agindo. É Deus agindo, não é um amor que assiste, isso não é compaixão. Compaixão é o amor agindo, mas um amor aqui que vai. Compaixão é o amor em ação. E aquelas pessoas estavam diante do amor, diante da bondade de Deus. Como, irmãos, podemos ver a compaixão de Jesus se manifestar na vida daquela mulher? Ele disse: não chore. Como não chorar diante das perdas? Como não chorar? E Jesus enxuga as lágrimas daquela mulher. Jesus enxuga. Só Ele era capaz de dizer: não chore. Só Ele. Ele estava dizendo: não chore, porque eu vou fazer algo que você nunca viu na sua vida. Que você não tinha ideia, aquela mulher, do que Jesus iria fazer. Ela não estava diante de mais um conhecido ou desconhecido que estava consolando a ela. Ela estava diante do Deus da vida, irmãos. Aquele que vê os nossos sofrimentos. Aquele que se importa, aquele que nos ama. Aquele que tem compaixão de nós. E Jesus disse: não chore. É muito bom a gente dizer não chora, né? Às vezes a gente diz não chora, a gente chega tal. Mas, como é bom que a gente diz não chore, eu tenho uma solução. Jesus, quando disse a ela não chore, Jesus estava apresentando a solução para ela. Ela estava apresentando a solução.
Na história de Agar, nós vemos esse Deus misericordioso. Gênesis capítulo 21, verso 15 ao 17. E o choro de Ana? Agar estava chorando. E o choro de Ana? Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ti. Sofrimento, não podia conceber, não podia ter um filho. Mas ali ele encontrou graça diante de Deus. Naum 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Você não tem ideia, nem eu, quantas lágrimas nosso Deus já enxugou, enxuga hoje, a minha e as tuas. Quantas lágrimas. A bondade de Deus enxugou as lágrimas daquela mulher. Pode tocar, Netinho? A bondade de Deus enxugou as lágrimas daquela mulher. Jeremias capítulo 31, verso 16 e 17 diz: agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Esse texto daí, há aproximadamente uns 17 a 18 anos eu recebi esse texto. E eu guardei ele no meu coração. Foi um período da minha vida quando eu tentava fazer os concursos, o vestibular, e nada dava certo. E aquilo traz sofrimento. E eu chorava. Mas eu me lembro que eu recebi essa palavra e eu guardei no meu coração. Eu guardei. Meu pai, por mais que me consolava, não podia enxugar o meu choro. Por mais que a gente às vezes tenha gente ao nosso lado, mas tem coisa que só Jesus pode enxugar na nossa vida, é o choro. Só Jesus pode nos entender. Só Jesus pode nos socorrer. Só Jesus. Só Jesus. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais. Que autoridade. Pois eu a recompensarei por seu choro. Diz o Senhor, seus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o seu futuro. Diz o Senhor, seus filhos voltarão para a sua terra. Dentro desse contexto, eu estava exilado. Estavam chorando os que ficaram em Jerusalém, dizimada, em cinza, queimada. Não havia mais vida. E Jesus, e Deus por meio do profeta, todas aquelas perdas, o sofrimento, Ele disse, não chorem mais, pois eu recompensarei por seu choro. Oh, irmãos, e depois de anos, Deus recompensou aquele choro. E Deus, até hoje, vem trabalhando na minha vida. Eu acredito que Jesus ainda hoje enxuga as lágrimas. Eu acredito. Romanos 8, 28 diz: Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas Deus faz. Como a compaixão de Jesus se manifestou na vida daquela mulher. Nós lemos no texto. Ele disse para a mulher, não chore. Foi até o problema, a causa do choro, da tristeza da mulher. E diz que ele parou um caixão. Na verdade não era um caixão, era feito uma maca. E o corpo estava todo enrolado. E ninguém podia tocar no corpo porque ficaria impuro. Mas quem disse que Jesus quer saber disso? E Jesus tocou. Quando ele tocou, chamou a atenção de todo mundo. Jesus não parou. Eles não pararam porque Jesus pediu para parar. Eles pararam porque Jesus tocou naquele que estava morto, naquele que estava sem vida, onde ninguém poderia tocar. Tem coisa na tua vida e na minha vida que você deseja a vida, mas você quer ser essa fonte de vida. Você não é fonte de vida. Fonte de vida é o teu Senhor. Fonte de vida é o teu Deus. Agora permite que Ele toque onde está morto na tua vida. Permita que Ele toque onde não há mais vida, onde só há choro, onde só há lamento, onde só há tristeza. O enterro é um caminho sem volta, para mim e para você, mas diante do nosso Deus, não. E muitas vezes temos aqui esposas, filhos, que estão caminhando espiritualmente para sepultar seus familiares. Permita o toque de Deus na vida dessas pessoas. A última palavra que tem na minha e na sua vida é o Senhor. É o Senhor.
como a compaixão se renovou, se manifestou na vida daquela mulher, trazendo vida, renovando a vida. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E ele, com aquela voz, com autoridade que só Jesus tem, ele disse: jovem. Ele sabia o nome daquele jovem, mas ele disse: jovem, eu lhe digo, com a autoridade que o meu Pai me deu, levante-se. Levante-se. É vida. Jesus é vida. E aqui o texto nos diz: só Jesus tem a ordem de trazer de volta aquilo que perdemos. Só Jesus tem a ordem de trazer de volta aquilo que perdemos. Só Jesus. Jesus trouxe vida novamente àquela mulher que estava com o espírito abatido, triste e sem esperança. Jesus, por onde visitava, por onde ia, Jesus leva a vida, irmãos. Na casa de Jairo, Jesus trouxe vida novamente. Jairo tinha perdido a sua filha. Acho que está na hora, muitos de nós, convidar de fato Jesus para a nossa vida. Convidar Jesus para a nossa casa. As perdas são caminhos de luto para algumas pessoas. E quem sabe aqui você está levando algo que no seu coração tem trazido lágrimas. Nesta noite, Deus está nos visitando. E Deus pode fazer tudo novo na sua vida. A compaixão de Cristo restituiu o filho daquela mulher. E como essa compaixão se manifestou, se revelou àquela mulher? Restituir aqui significa fazer voltar, devolver. Jesus Cristo trouxe de volta a vida. Restaurou a vida, o fôlego de vida, as forças, o movimento, as batidas do coração. Tem algum Deus como o nosso Deus? Não tem, Ele é único. Nosso Deus é único, Ele é restaurador. Ele restituiu o filho da viúva de Serepta, que também estava morto. E o que dizer do filho da sunamita, por meio de Eliseu, ele também restituiu. Restituiu Jesus, a vida daquele jovem, entregou a sua mãe. Jesus é aquele que traz restauração, renovo, substituindo, sabe o que, irmãos? O choro em sorriso. Jesus faz isso. A fraqueza em força e a tristeza em alegria. Aquela mulher saiu para enterrar o seu filho. E a vida dela seria muito difícil. Mas Jesus resolveu visitar aquela cidade. E a última verdade nesse texto é: a visita de Deus revela sua glória e salvação. A visita de Deus revela a sua glória e salvação. As perdas são inevitáveis. A compaixão de Jesus é o amor em ação, trazendo uma nova vida. E a visita de Deus revela sua glória e salvação. Veja o que aconteceu depois que Jesus parou aquele cortejo, entregou aquele filho à mãe. Está lá no verso 16. O verso 16, a igreja pode ler comigo? Todos ficaram possuídos e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Eu acredito nesta história. E o nosso Deus não mudou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. O amor de Jesus ainda está se movendo. Está agindo, trazendo uma nova vida. E Deus, quando visitou o seu povo, Ele revelou a sua glória, revelou o seu poder e trouxe salvação. Eu vou orar por esta palavra agradecendo a Deus. E o pastor Samuel vai estar fazendo aqui um convite para você. E quem sabe nessa noite você perdeu algo muito precioso: a sua intimidade com Deus por causa do pecado. A sua intimidade. E Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele veio buscar você. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai,
por essa palavra de vida, Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, pelo conforto. Obrigado por cuidar tão bem de nós. Obrigado por nos salvar. Obrigado por andar conosco, Pai. Senhor, podemos perder tantas coisas aqui, mas tem algo que nós não podemos perder. É a Tua presença, Pai. Nós não podemos perder, Senhor. Nós não podemos perder, Senhor, o nosso caminho para o céu. Nós não podemos perder, Senhor, o desejo de Te adorar, de viver uma vida de santidade, Senhor. Senhor Deus, que essa palavra, Pai, possa estar, Deus, trazendo, Senhor, aplicações aos nossos corações, ministrando, falando, confortando, Senhor, mas também salvando nesta noite, Pai. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem visitado a IEBT, Senhor, dia após dia, e o Senhor tem manifestado a sua glória, a sua salvação. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.